Oi, pessoal! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oiê, eu sou a Bia e no episódio dessa terça-feira eu e a Ju falaremos sobre como realmente a história aconteceu. O Brasil nunca foi descoberto, mas invadido. Você já conhece o meu novo quadro? Nos episódios do Cultura, eu discuto temas importantes que permeiam as ciências sociais. Os episódios vão ao ar às sextas e acontecem aqui no História Alternativa, mas sob o meu comando. Ficou curioso para conhecer? Então não deixe de conferir. Antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. E não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie o e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. No dia 22 de abril de 1500, a esquadra comandada pelo fidalgo português Pedro Álvares Cabral ancorou em frente a um monte, batizado de Pascoal, no litoral sul do atual estado da Bahia. Apesar da terra já ser habitada por povos indígenas há milhares de anos, a data foi tida na história por muito tempo como o dia do descobrimento desse território que hoje é o Brasil. De acordo com alguns especialistas, Pacheco teria participado de uma expedição secreta que, em 1498, teria constatado a existência das terras brasileiras. Antes da partida, o rei Dom Manuel I organizou uma grande festividade para celebrar a ida dos bravos navegadores que se lançariam às águas do Oceano Atlântico. Depois de celebrar a partida, os navegadores se afastaram da costa africana, contrariando a tradicional rota de circunnavegação daquele continente. A ação tomada nunca teve uma clara explicação, mas se tratando de uma esquadra composta por experientes navegadores, seria, no mínimo, estranho se lançarem a um tipo de empreitada ausente a qualquer outra segurança. Além disso, devemos salientar que as rotas utilizadas para a navegação eram de extremo sigilo, pois garantiam a supremacia e os interesses comerciais de uma determinada nação. Dessa forma, a ideia do encontro acidental perde ainda mais a força. Os relatos dessas viagens de Cabral pelo Oceano Atlântico não fazem menção a nenhum tipo de grande dificuldade ou imprevisto. O termo descobrimento passou a ser questionado por historiadores e movimentos sociais em uma discussão que repercute até os dias de hoje. Rafael Tim, professor de História do curso Anglo, conta que a utilização do termo para falar da chegada dos portugueses nas terras sempre foi um tema muito controverso. A discussão ganhou força no ano 2000, ano marcado por celebrações oficiais dos 500 anos do Brasil. Tim defende que, como qualquer conceito histórico, descobrimento carrega uma parcela de verdade e outra parcela passível de questionamentos. Abre aspas. Se você considerar a mentalidade dos europeus nos séculos XV e XVI, eles estavam efetivamente descobrindo um novo lugar, a América. Fecha aspas. A adesão ao termo por tanto tempo, segundo Tim, explica-se pela produção historiográfica e a identidade nacional brasileira terem sempre seguido parâmetros eurocêntricos. Por outro lado, o professor diz que é um erro histórico sustentar a versão de descobrimento nos dias atuais. No contexto da época, era aceitável, mas a definição não cabe mais em pleno século XXI. Abre aspas. O que houve foi uma invasão, já que havia cerca de 60 e 70 milhões de povos indígenas habitando a América antes da chegada dos europeus. Fecha aspas. Mirtes Timpanaro, coordenadora de História do Colégio Rio Branco, reitera o uso equivocado da ideia de que foi Cabral e sua tripulação
que descobriram o território brasileiro. Além dos indígenas que viviam ali, historiadores apontam documentos da época que indicam que outros navegadores já conheciam as terras brasileiras. Abre aspas. Na verdade, a chegada dos portugueses foi um momento de descoberta entre dois grupos, estrangeiros e nativos. Esse encontro modificou ambos os lados, mas os indígenas sofreram perdas irreparáveis. Fecha aspas, diz Mirtes. O processo de colonização constituiu no extermínio das populações indígenas, tanto pelos conflitos violentos, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus. Tim alerta que existe uma ideia negativa e muitas vezes equivocada em relação ao revisionismo histórico. O professor explica que a história, por essência, passa por revisões permanentemente. Como ciência, ela vai mudando seus parâmetros e critérios e incorporando novas pesquisas e novos documentos. Essa revisão é muito favorável para a produção historiográfica, defende o professor. Um exemplo é a própria questão do descobrimento. Abre aspas. Esse conceito não dá conta de responder perguntas importantes como: quem eram os povos que estavam aqui antes? Quais eram as diversidades entre eles? O que eles faziam antes da chegada do colonizador? Fecha aspas. Mirtes dá o exemplo de dois outros termos que foram revistos ao longo da história. O primeiro é a troca da palavra escravos por escravizados. Em um texto para o Jornal da USP, Eunice Prudente, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, explica a diferença. Abre aspas. Não há, nunca houve e nem haverá escravos. O ser humano, sob violência física ou simbólica, tem sido escravizado, mas não escravo. O escravo é um ser inerente, convencido de sua inferioridade face ao opressor, subordinado em todas as esferas da vida. Isso nenhum ser humano o é. Fecha aspas. A outra mudança de nomenclatura é a de índio para indígena. O termo índio é, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deriva de uma confusão cometida por Cristóvão Colombo, tido como descobridor das Américas. Ao chegar no continente, ele acreditava estar, na verdade, nas Índias, e por isso os povos que ali habitavam foram genericamente nomeados índios. O termo, de acordo com lideranças importantes desses povos, também é responsável por perpetuar estereótipos e até mesmo violências contra essa parcela da população. Tim esclarece que o problema é quando essa revisão da história é distorcida e traz meramente um viés ideológico, sem fundamentação científica. É o que ficou conhecido por estudiosos como revisionismo ideológico. Abre aspas. Nesse caso, ele não está revendo determinados eventos ou conceitos históricos sob a luz de novas pesquisas, mas sim deturpando alguma passagem da história sem fundamentação documental. Fecha aspas. Isso é o que explica o professor do ângulo, que diz que o maior exemplo dessa questão são os grupos que negam o Holocausto. Eles negam todos os documentos, pesquisas e relatos orais sobre a tentativa da Alemanha nazista de exterminar judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo que vem ganhando destaque na mídia nos últimos anos e que chegou a ser tema de redação é a discussão sobre monumentos que homenageiam personagens históricos reconhecidamente escravagistas e colonialistas. Essas estátuas tornaram-se alvo frequente de protestos. Muitos apontam que a derrubada ou a simples remoção desses monumentos dos lugares onde estão deveria ser lida como uma tentativa de revisionismo histórico ou uma negação e silenciamento do passado. A tese é rebatida por Rafael Tim, que acredita que os monumentos em si promovem um revisionismo da história. Abre aspas. Você está pegando uma passagem do passado, de um assassinato, de opressão, escravidão, e falando que ela é algo bonito. Fecha aspas. O professor defende a realocação dessas estátuas de vias públicas para outros locais, como museus e centros de conservação. Assim,
ainda poderiam ser objetos de estudo e poderiam servir como exemplo e lição para que esses eventos históricos não voltem a se repetir. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no nosso próximo episódio. Bons estudos e até mais!